Sabe aquela sensação de estar numa montanha-russa emocional, que parece que o mundo lá fora é quem manda no que a gente sente aqui dentro? Pois é. Hoje a gente vai bater um papo sobre um protocolo, um mapa de 7 passos para encontrar um centro de paz que, olha, nada nem ninguém consegue abalar. É uma sensação que todo mundo conhece, né? Aquela coisa de se sentir como uma folha ao vento, reagindo a tudo que acontece, aos dramas, à opinião dos outros, às notícias. Fica parecendo que a paz é uma coisa que a gente tem que buscar lá fora, em vez de cultivar aqui dentro. Mas e se essa busca toda do lado de fora for justamente o que cansa a gente? E se a bússola para a paz não apontar para fora, e sim para dentro? A estrutura que a gente vai desvendar hoje tem uma premissa bem radical, na verdade. O poder de mudar a nossa experiência está totalmente nas nossas mãos. Ou melhor, na nossa mente. E aqui está o pulo do gato. A chave que abre todas as portas desse método. A ideia não é sair brigando com a realidade, sabe? É mais como ajustar as lentes com as quais a gente enxerga o mundo. A proposta é simples. Quando a gente corrige a nossa percepção, o problema em si perde a força que tinha sobre a gente. Tá, legal. Mas como é que a gente faz essa tal correção da percepção na prática, no meio do caos do dia a dia? É exatamente aí que entra esse protocolo de 7 passos. Pensa nele como um manual de instruções para a mente, um guia para a gente sair do conflito e chegar na clareza. O primeiro passo é como acender a luz num quarto escuro. Antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer o que está acontecendo de verdade. Quando bate aquela raiva, aquela frustração, sabe? A primeira lei serve para lembrar. O problema não é o que aconteceu, mas sim a história que a nossa mente está contando sobre o que aconteceu. Na prática, isso funciona como uma interrupção. Bem no calor do momento, sabe? Antes da gente reagir no automático, a gente para e pensa. Para aí, isso é mental. É como apertar um botão de pause. Essa frase simples já cria um espacinho, uma brecha, e é aí que a gente pode escolher uma nova resposta, em vez de ser refém da antiga. Ok, uma vez que a gente entende que o conflito é mental, a segunda lei convida a gente a olhar um pouco mais de perto. A ideia aqui é que o mundo lá fora funciona como um grande espelho, mostrando pra gente algumas crenças, talvez algumas feridas, que a gente carrega aqui dentro. O grande poder dessa lei está na autoinvestigação. Em vez de ficar apontando o dedo para fora, a gente vira esse espelho para dentro e se pergunta, com toda honestidade, o que essa situação está realmente tocando em mim? Que parte minha está sendo refletida nesse conflito todo? Beleza, a gente está olhando para dentro, mas como saber se estamos no caminho certo? A terceira lei nos dá um tipo de GPS interno que não falha, o nosso próprio corpo. Ele funciona como um detector da verdade, mostrando em tempo real a qualidade dos nossos pensamentos. E olha, a conexão é direta, não tem como negar. Sentiu aquele aperto no peito, o estômago contraído, a respiração curta? Isso é o corpo meio que gritando: alerta! Tem um pensamento baseado no medo aqui. Por outro lado, quando vem aquela sensação de alívio, de expansão, de paz, é o sinal verde. O pensamento foi corrigido, foi alinhado com o amor, com a verdade. Agora, a quarta lei. Essa nos ensina a arte da tradução emocional. É sobre olhar para aquilo que parece um ataque, uma crítica, e conseguir entender a mensagem que está escondida ali por trás. É aprender a enxergar além da superfície do comportamento das pessoas. É uma mudança de chave total. Em vez de ver um monstro, a gente pode escolher ver a criança assustada que está por trás daquele comportamento. Um ataque, uma crítica, a pessoa na defensiva, tudo isso por essa ótica. É só o medo pedindo amor. E quando a gente entende isso, nossa, isso desarma qualquer conflito. E sabe aqueles dias em que parece que todo o nosso progresso foi por água abaixo? Num dia a gente está em paz, no outro a ansiedade volta com tudo. A quinta lei vem para ensinar a gente a lidar com essa dança das emoções, com esse ritmo natural da nossa jornada. A prática aqui é se tornar um observador. Quando a tempestade emocional chega, a gente não precisa se afogar nela. A gente pode sentar na margem e só observar, sabendo que, como toda onda, ela vai chegar e ela vai passar. Isso impede que a gente confunda um momento de turbulência com o destino final da viagem, sabe? Bom, até aqui a gente aprendeu a observar, a entender nossas reações. A sexta lei nos leva um passo além. Ela fala da ação corretiva. Mas atenção, a ação não é no mundo externo. O foco muda de tentar controlar o efeito, a situação, para a gente decidir curar a causa. E a causa, como a gente viu, está sempre no pensamento. E a pergunta que guia essa correção muda tudo. Em vez de se perguntar o que eu preciso fazer, a pergunta vira
Qual pensamento eu preciso entregar, soltar? É uma troca de poder. A gente sai da luta e vai para a liberação. E, finalmente, depois desse trabalho interno todo, chega o momento de agir no mundo. A 7ª lei é sobre ação inspirada. É a diferença enorme entre reagir de cabeça quente e responder a partir de um lugar de sabedoria, de paz. É um momento daquela pausa estratégica, sabe? Antes de falar, de digitar aquela resposta, de tomar uma decisão, a gente se conecta com aquela voz calma e sábia que existe dentro de todos nós e pergunta: qual é a ação mais amorosa aqui? Essa consulta garante que o que a gente fizer vai criar mais paz e não mais conflito. Bom, conhecer o mapa não é a mesma coisa que fazer a viagem, né? Entender essas 7 leis na cabeça é o primeiro passo, claro, mas a verdadeira transformação acontece mesmo na prática, no dia a dia. Isso não é uma fórmula mágica, mas sim o cultivo de um novo hábito mental. E o que seria um milagre nesse contexto? Não é nada sobrenatural, não. É simplesmente uma mudança de percepção, sair do medo e ir para o amor. Cada vez que a gente escolhe ver com compaixão em vez de julgamento, cada vez que a gente responde com paz em vez de raiva, a gente está operando um pequeno milagre na nossa própria mente. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos pensar nessas 7 leis não como regras difíceis, mas como um verdadeiro kit de ferramentas para a mente. Um conjunto de recursos práticos que a gente pode pegar e usar a qualquer momento para navegar as águas às vezes bem turbulentas da vida. Aqui está o nosso kit de ferramentas. 7 frases-chave, 7 âncoras para os momentos de tempestade. Vale a pena memorizar, anotar, usar de verdade. Elas são um guia prático para a gente transformar cada desafio num degrau para uma paz interior maior. E agora, a jornada começa. O próximo conflito, a próxima irritação, não precisa ser um problema. Pode ser uma oportunidade, uma pergunta. E como a gente viu, existem 7 portas de entrada para a resposta. Qual delas alguém vai escolher abrir primeiro? A prática começa agora.